Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020. Hoje é chamada véspera de Natal, né? Daqui a poucas horas nós estaremos celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez comemorando e celebrando essa data que é tão importante para nós cristãos. Mas por incrível que pareça, hoje, nessa quinta-feira, eu quero responder uma pergunta que todo ano aparece e, infelizmente, a internet está recheada de opiniões e cada um tentando dar a sua própria opinião, e aí os membros da nossa igreja acabam ficando perdidos porque também estão ali sendo alvo desses ensinamentos. Então, eu quero procurar responder se o crente deve celebrar o Natal. E a resposta muito simples é sim, né? O crente deve celebrar o Natal. O crente deve celebrar essa data. Essa data ela é importantíssima para o crente. Ela marca o dia em que o nosso Senhor e Salvador de fato adentra de forma definitiva essa terra. Quando ele de fato entra em nossa existência, né, passando ali a existir fora de Maria, né, do ventre de Maria, e aí ele então vai começar a sua saga em direção à salvação dos homens na cruz do Calvário. É claro que nós não temos certeza ou não temos precisão da data do nascimento de Cristo, ainda que essa data não seja muito precisa, e algumas pessoas vão dizer que porque era inverno ali naquela região, não era um momento certo para viajar. Então alguns vão dizer que Jesus provavelmente nasceu em abril ou março, ou alguma data próxima desses meses do ano. Outros vão defender que sim, foi no dia 25 de dezembro, outros vão defender que não dá realmente para saber a data. Enfim, isso não tem a menor importância. Se Jesus nasceu no dia 20 de abril, ou dia 15 de maio, ou dia 25 de dezembro, não importa. Importa que nós separamos um dia em cada ano para nesse dia recordarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que no passado essa festa ela tenha sido usada pelo paganismo, essa data, né? E isso também tem muito controvérsia com relação a isso. Muita gente diz que de fato não havia essa festa, outros defendem veementemente que havia essa festa. Isso também não importa. Importa que agora nós estamos separando o 25 de dezembro para celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que no passado, eu não estou falando que era, mas mesmo que no passado essa data ela fosse usada para o solstício de inverno, não importa. Agora ela vai servir para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que surge é: pastor, ok, eu devo celebrar o Natal, mas como? Tem uma forma certa de celebrar o Natal? Tem uma forma certa de celebrar o Natal. Primeiro, entendendo que o personagem principal é Jesus. Entendendo que o personagem que deve permear toda a celebração não é o Papai Noel, né? Por mais que muitos cristãos de fato não tenham esse entendimento do Papai Noel como esse quase santo presenteador, né? Mas muitos se esquecem de Jesus, por exemplo, e lembram muito mais dos seus próprios familiares nessa data. E de fato é importante lembrar dos familiares, mas sem se esquecer que o personagem principal da festa é aquele que nasceu para morrer por pecadores como eu e você. Então o personagem principal não é o Papai Noel, não são os enfeites de Natal, porque para muitas pessoas enfeitar a casa para o Natal é muito mais importante do que se lembrar do nascimento do Senhor Jesus. Ou seja, precisamos celebrar o Natal com a visão clara de que o personagem principal da festa é Jesus. Segundo, devemos evitar o espírito da nossa época. E o espírito da nossa época ele é marcado por várias coisas, como por exemplo,
consumismo. Nós sabemos que nessa época o consumismo ele beira as raias do inacreditável. Pessoas gastam dinheiro que não têm, entram no cartão de crédito, dividem várias prestações, simplesmente para aderir a uma prática que é tão somente uma prática ligada à nossa época, que é a prática de dar presentes. Eu não estou falando que é errado, eu estou dizendo que você pode dar presentes desde que você tenha condições de fazer isso. Não faça porque a mídia, ou não faça porque a opinião pública está dizendo que você deve fazer. Outra marca da nossa época e que aparece de vez em quando no Natal que nós devemos evitar é as bebedeiras. Mas pastor, o crente já não tem que beber de forma natural. É fato, mas nós precisamos relembrar que as bebedeiras do Natal não são o Natal, né? E que nós como cristãos devemos ser muito, mas muito cuidadosos mesmo com relação a esses momentos na família. Por quê? Porque você pode inclusive ser acusado, né, de ser um beberrão, mesmo que você não tenha ingerido muita bebida alcoólica. Então é melhor que a gente evite. E o terceiro espírito da nossa época que eu queria destacar, e aqui são 3, mas poderiam ser muito mais, é o egocentrismo. Nessa época as pessoas têm uma tendência a pensar em si mesmos. Por incrível que pareça, é uma época onde o egocentrismo ele fica muito exacerbado. E, em terceiro lugar, nós devemos celebrar essa festa com alegria e levando a verdade do Evangelho. Ou seja, 2 características aqui. Primeiro, alegria. Esse é um momento de alegria, de festa, de celebração. Mas, sem esquecer que nós levamos o Evangelho da paz em todos os lugares que vamos. Então, como é levar o Evangelho? Não é só pregar, é levar a verdade de que eu fui graciosamente salvo pelo Senhor, então eu nunca vou ter ideia de fato do quanto eu ofendi ao Senhor com o meu pecado. Por outro lado, ele morreu por mim, então eu nunca vou ter ideia do quanto ele me amou. Ou seja, eu fui graciosamente amado por Deus. Então eu posso graciosamente amar as pessoas. Eu posso graciosamente amar mesmo aquelas pessoas que me fizeram mal durante esse ano. Mesmo aquelas pessoas que nos danificaram durante esse ano. Eu posso amá-las, eu posso derramar amor na vida delas, tá bom? Então é isso, pessoal. Um ótimo Natal para todos nós, uma ótima celebração de Natal para todos nós. Um ótimo dia 24 e 25 para que possamos celebrar o nosso Senhor e Salvador, fazendo isso, obviamente, com o espírito certo, com as características certas, tá bom? Que Deus abençoe e um excelente Natal para todos nós.